Crédito tributário. Estamos iniciando uma outra fase da relação lá da cadeia, da linha do tempo, da relação jurídico-tributária. Pois bem, lembra lá? Começa na hipótese de incidência, uma vez concretizada no fato gerador. Junto com o fato gerador nasce a obrigação tributária e aqui mora uma celeuma doutrinária que se biparte entre duas teorias, a teoria monista e a teoria dualista. Quando eu penso em obrigação tributária, eu penso necessariamente em fato gerador, porém não em crédito tributário. E para a teoria monista, a obrigação tributária só existe se houver um objeto, se houver o crédito tributário. Já a teoria dualista diferencia a obrigação tributária, que está aqui e nasce com o fato gerador, do crédito tributário, dizendo que é possível sim existir uma obrigação tributária sem crédito tributário. Querem um exemplo? Ente imune, que tem o quê? Que cumprir com as obrigações tributárias acessórias. Então já ficou claro qual é a teoria adotada dentro do sistema brasileiro. Eu tenho que com o fato gerador nasce a obrigação tributária, porém não necessariamente o crédito tributário, podendo haver, inclusive, obrigação tributária sem crédito tributário. O meu crédito, quase não sai, tributário, para passar a existir, ele precisa que a administração tributária realize um procedimento que culmine em um ato administrativo chamado lançamento. Isso está no artigo 142 do Código Tributário Nacional, e o lançamento tributário é o ato pelo qual, e é um ato administrativo, né? Segue-se um procedimento, entretanto, que termina no ato administrativo de lançar o tributo e, assim, constituir o crédito tributário. A gente já viu isso, mas não custa lembrar. Com o fato gerador, nasce a obrigação tributária. Uma vez nascida a obrigação tributária, eu preciso constituir o crédito tributário por meio do lançamento, que está lá no artigo tratado. No artigo começa a ser tratado no artigo 142 do Código Tributário Nacional, exatamente, que começa no capítulo 2 do título 3, que trata do crédito tributário, do segundo livro, que traz as normas gerais de direito tributário, que começa falando sobre a constituição do crédito tributário. Lançamento. Artigo 142, e o senhor me acompanha, a senhora também. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Portanto, eu tenho já o fato gerador da obrigação tributária, fato gerador e obrigação tributária correspondente, determinar a matéria tributável, ou seja, qual o tributo a ser pago, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível. Em que pese o artigo 142, na sua literalidade, falar que
O lançamento é um procedimento administrativo, como eu já adiantei para vocês, a doutrina majoritária, bem como a jurisprudência, entende que o lançamento é um ato administrativo. A natureza jurídica do lançamento é de ato administrativo, que obedece, obviamente, todo um procedimento para culminar nesse ato, mas é um ato administrativo. O lançamento possui uma natureza dúplice. Ele é declaratório e constitutivo. Ao tempo em que a autoridade administrativa vai lançar o tributo, ele vai declarar, observar se de fato o fato gerador aconteceu de forma suficiente e necessária, nos termos do artigo 114 do Código Tributário Nacional, para aí sim constituir o crédito tributário. É preciso primeiro que se declare a ocorrência do fato gerador e da obrigação tributária, e uma vez isso reconhecido e declarado, aí sim constitui-se o crédito tributário. Portanto, o lançamento possui uma natureza dúplice de declarar a obrigação tributária e constituir o crédito tributário. Deem uma olhada no parágrafo único, antes de irmos para cá, no parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional, que diz que a atividade administrativa de lançamento ela é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Isso, inclusive, decorre do conceito de tributo. Lembra lá? Prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir. Não é isso? Que não seja sanção e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Aqui também, ao tempo do lançamento, não é diferente. A atuação administrativa do fiscal de tributos, do auditor fiscal da Receita Federal, é plenamente vinculada. Uma vez observada a ocorrência do fato gerador e o nascimento da obrigação tributária concomitante, ele tem por obrigação absolutamente vinculado à lei, salvo se tiver havido decadência, a gente vai ver isso, ou houver uma isenção, tem obrigação funcional de lançar o tributo, sob pena de responder nas 3 vias, administrativamente, civilmente e penalmente, por crime de prevaricação. Pois bem, o lançamento, uma vez ocorrido, ele pode ser revisto nos termos do artigo 145 do Código Tributário Nacional. Diz o artigo 145 que o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício, recurso da própria autoridade administrativa, iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no artigo 149 do Código Tributário Nacional. Então, percebam a regra contida no artigo 145. O CAPT ele diz que o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de, ponto. Tenha atenção aqui ao CAPT, porque antes de notificado o sujeito passivo, e é isso que o CAPT está a falar, todo tempo pode haver revisão do lançamento. Agora, depois de regularmente notificado o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, seja contribuinte ou responsável, aqui o papo é outro. Porque o contribuinte já foi notificado.
E uma vez que o contribuinte já foi notificado, esse lançamento, ele só pode ser revisto por impugnação do próprio sujeito passivo, ou seja, do contribuinte ou responsável tributário, do recurso de ofício, em recurso de ofício dentro de um processo administrativo, a própria autoridade administrativa, ao lançar o tributo, pode pedir a revisão. E 3, iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no artigo 149 do Código Tributário Nacional. E o que é que diz o artigo 149 do Código Tributário Nacional? Diz o seguinte: o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. 1, quando a lei assim determine que seja revisto. 2, quando a declaração não seja prestada por quem de direito no prazo e na forma da legislação tributária. 3, quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado a declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender no prazo e na forma da legislação tributária a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não preste satisfatoriamente. São 9 incisos. Como isso cai em prova? Na absoluta literalidade do que está aí no artigo 149 do Código Tributário Nacional. E aqui eu preciso que você leia. O que tem de mais importante nessa regra é o que está lá no 145, no que diz respeito à possibilidade de revisão, de alteração do lançamento, que uma vez notificado o contribuinte do lançamento realizado pela Fazenda, não há mais que se falar em revisão absolutamente livre da Fazenda. Aqui, a revisão está vinculada à autorização do 145 do Código Tributário Nacional. Do 149, o que tem de importante, além de você ler o dispositivo, é o seu parágrafo único, que diz que a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário. Portanto, enquanto não tiver havido decadência do crédito tributário. Tenham atenção a isso, tá? Pois bem, qual a lei que deve ser aplicada ao tempo do lançamento, da constituição do crédito tributário? Dê uma olhada aí no 144 do Código Tributário Nacional, que diz que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. O que eu tenho aí é a ultratividade da lei tributária, no que diz respeito ao fato gerador. Portanto, se eu tenho uma lei tributária hoje, este mês, este ano, digamos assim, estabelecendo que a alíquota do imposto de renda é 27,5%, é 27,5%, tá? Eu não paguei imposto de renda. Deu 1 ano, deu 2 anos, o ano é 25, tá? Deu 26, 27, 28, em 2029, a Fazenda se atenta a isso e vai lançar o tributo. Só que em 2029, a alíquota para a faixa de renda tributável, aquela que eu deveria ter pago, é 31%. O que é que a lei tributária, qual a lei tributária que eu vou aplicar, que a Fazenda Pública, que a autoridade fiscal, ao momento do lançamento do tributo vai aplicar?
a alíquota de 2029 ou de 2025? A de 31% em 2029, porque é o tempo em que se está fazendo o lançamento, realizando o procedimento de lançamento. A Fazenda Pública só deu fé em 2029, ou a Fazenda Pública vai se voltar lá para 2025, observar qual era a lei tributária vigente no que diz respeito à alíquota do imposto de renda que não foi pago e deveria ter sido pago em 2025. E aí, qual das duas? Qual das duas leis? Aquela lá ao tempo do lançamento ou ao tempo do fato gerador? Ao tempo do fato gerador. É isso que diz o artigo 144 do Código Tributário Nacional, que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador. Opa, ele, em que pese estar lançando em 2029, ele vai lá, vai se reportar ao ano de 2025 e rege-se pela lei então vigente em 2025, ainda que posteriormente modificada, como foi e passou a 31% em 2029. Parágrafo 1º, aqui está certo, Aline. Agora, qual é a questão? Quando eu vou ler o parágrafo 1º, eu não entendo. Porque o caput do 144 me fala uma coisa. E o parágrafo 1º do 144 parece que ele está me dizendo a mesma coisa, só que me dando outro comando. Vamos entender? Vamos. Parágrafo 1º do artigo 144. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador, presta atenção aí, só para dar uma dica. No 144, o dispositivo fala lei. Tenha atenção a isso. No parágrafo 1º, o dispositivo fala legislação. Do que você acha que ele... Qual é a obrigação que ele está tratando no parágrafo 1º? Pode ser de tributo, quando ele fala em legislação para lançar? Não. Obrigação acessória. Ele está tratando, enquanto o caput trata da obrigação principal de pagar o tributo ou eventual penalidade pecuniária, porque também da mesma forma a lei vai ter que ir lá atrás e verificar qual era a penalidade que se aplicava ao descumprimento ou à infração administrativa tributária. O parágrafo 1º, não. Ele está falando de obrigação tributária acessória. E aqui a regra é diferente. E por quê? Vamos lá voltar para a leitura. Parágrafo 1º, aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. No que diz respeito ao tributo, ao fato gerador, a lei aplicável é aquela vigente ao fato gerador, vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador. Já no que diz respeito ao procedimento, parágrafo 1º, inclusive para a apuração de obrigações acessórias, inclusive se a legislação tiver ampliado os poderes da Fazenda Pública para poder fazer o lançamento, fiscalizar o tributo, aferir o comportamento do sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Entenderam aqui a diferença? Então, o parágrafo 1º, ele não contradiz o artigo 144 no seu caput. Em verdade, o caput trata da obrigação tributária principal
E o parágrafo 1º, ele trata da obrigação tributária o quê, gente? Acessória. No caput, eu tenho que a lei aplicável é aquela vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador, para fins de apuração do fato gerador e do tributo devido. Já o parágrafo 1º, ele se aplica para fins de quê? Para fins de verificação do comportamento do contribuinte em face das obrigações acessórias ao tributo, bem como em face do procedimento de lançamento, ainda que nessa alteração tenha havido ampliação de poderes da Fazenda Pública. Parágrafo 2º, disposto neste artigo, não se aplica aos impostos lançados por período certo de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido, que acontece em todas as hipóteses. Não é isso? O que diz na maioria, inclusive. Por quê? Porque a gente tem, inclusive, para fins de imposto de renda, quando a gente não está falando de tributos instantâneos, né, aqueles periódicos, ainda assim, a lei elege um dia para considerar como ocorrido o fato gerador. E aí o que vai incidir é a lei que rege o lançamento, bem como as normas ali previstas para o lançamento daquele determinado tributo. Em verdade, o que nós temos, né, na prática é a aplicação do 144 do parágrafo 1º. Seguindo aqui, 146 do Código Tributário Nacional. Artigo 146. A modificação introduzida de ofício ou em consequência, de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Essa norma é válida, tá? Segue valendo, e observe que ela fala em modificação dos critérios jurídicos. Uma vez modificado o critério jurídico pela administração, essa modificação só vai valer quanto a fato gerador ocorrido após a introdução dessa modificação do critério jurídico, de uma interpretação do critério jurídico. Segundo o STJ, inclusive, a revisão do lançamento tributário por erro de fato e não por erro jurídico, ou seja, erro na aferição do fato considerado como fato gerador, exige o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época de constituição do crédito tributário. Ao revés, nas hipóteses de erro jurídico, erro de direito, o ato administrativo de lançamento tributário ele é imodificável, em razão da aplicação do princípio da confiança, podendo esse novo critério, nos termos do 146 do Código Tributário, ser utilizado para outros lançamentos, outros fatos geradores, ocorridos após a mudança do critério jurídico. Portanto, uma vez definida pela administração a interpretação de uma determinada lei, adotado o critério jurídico, venha a administração tributária modificar o critério, o seu entendimento, isso só vai valer para fato gerador posterior. Porque o lançamento, ele se torna imodificável. Agora, se eu estiver falando de um erro do fato, da aferição do fato, o STJ entende que aí sim cabe a revisão do lançamento, mas contanto que
o fato tenha sido desconhecido ou a impossibilidade da comprovação à época da constituição do crédito tributário. Modalidades de lançamento. O Código Tributário Nacional prevê 3 modalidades de lançamento de constituição do crédito tributário. Primeiro é o lançamento de ofício, nos termos do artigo 149. Exemplo, por excelência, é o IPTU. O IPTU, a Fazenda Pública Municipal, tem todos os dados suficientes e necessários para lançar o tributo. Está lá, cartório de registro de imóveis, não é isso? O valor venal, bem como a área ocupada. Sabe a alíquota, fato gerador, base de cálculo, então é por isso que chega o carnezinho do IPTU. Porque a Fazenda Pública, quando ela lança de ofício, ela não precisa da participação do contribuinte, do sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Ela está aqui, ó, eu tenho tudo, eu faço tudo, eu só faço enviar o carnezinho e aguardo o pagamento. Lançamento por declaração. Artigo 147 do Código Tributário Nacional. Diz que o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre a matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. É a efetivação do lançamento. Exemplo por excelência, ITCMD. No lançamento por declaração, e registre-se, o lançamento é um ato privativo da autoridade administrativa, ainda que eu esteja falando desse aqui que vamos ver daqui a pouco. No lançamento por declaração, aqui eu já tenho uma participação do sujeito passivo. E por quê? Porque a Fazenda Pública, para realizar o lançamento por declaração, ela precisa de informação que está em posse do sujeito passivo da relação jurídico-tributária. O ITCMD é o exemplo por excelência, especialmente no que diz respeito à transmissão causa-mortes. E por quê? Porque vai chegar em um dado momento do processo de sucessão que o juiz, lá sucessório, ele vai dizer o seguinte, ou até no cartório, se for feito administrativamente. Agora, eu só concluo o processo e faço a partilha quando você pagar o imposto devido. A Fazenda Pública vai lançar o tributo com base na base de cálculo, né? Isso em função da base de cálculo. Qual o valor da base de cálculo? O total dos bens que estão sendo, né, a totalidade do valor do quinhão, né, isso de tudo que está sendo herdado, o valor da causa, o valor da herança. Quem é que vai levar essa informação para a Fazenda Pública? O sujeito passivo. E é por isso que muitas vezes se extrai uma certidão, o sujeito passivo vai lá na Secretaria da Fazenda, hoje é tudo tudo eletronicamente, mas antigamente era assim, cidadãozinho extraía uma certidão, ia lá na Secretaria da Fazenda e pedia, obviamente informava, né? E aí a autoridade administrativa fazia o lançamento do tributo. Às vezes a autoridade administrativa não se dava por satisfeita com a certidão, e o que ela fazia? Seu juiz manda o processo, para eu ter certeza de que a herança é só isso mesmo, para eu poder fazer o lançamento do tributo. Então perceba, aqui o lançamento, quando eu falo em lançamento por declaração, eu estou falando de participação do sujeito passivo. E não que o sujeito passivo está fazendo tudo, como ele faz no imposto de renda, que é um tributo, um imposto lançado por
homologação. A gente ouve lançamento por declaração, primeira coisa que pensa é imposto de renda. Não. O imposto de renda é um tributo, imposto lançado por homologação, em que o sujeito passivo, o devedor do imposto de renda, ele faz tudo, inclusive pagar o tributo, e espera 5 anos para que a Fazenda Pública homologue o que ele fez. Portanto, é de arrepiar todo o fio de cabelo quando alguém abre a boca para dizer, como exemplo de lançamento por declaração, o imposto de renda. Com essa eu vou até beber água.